Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. E na verdade vamos explorar as últimas entrelinhas dessa série de lição, Meus Pequeninos Irmãos Servindo aos Necessitados. Hoje, o 13º vídeo, tem como tema uma comunidade de servos. E aí o autor fecha todo o grande raciocínio, o macro pensamento que ele construiu sobre como uma comunidade deve se organizar. Como vocês podem estar ouvindo, eu estou um pouco rouco. Estamos aqui tentando manter a série aí das gravações, cansados ou dispostos, estamos firmes aí. Mas que bom que você também está firme assistindo. Estamos recebendo vários novos inscritos nesse projeto e temos muitas coisas novas para o próximo trimestre. Eu espero que, com a graça de Deus, a gente consiga realizar e espero que também vocês consigam se envolver com esse estudo mais aprofundado da Palavra de Deus e que esse estudo sempre traga mais bênçãos e mais entendimento do que Deus deseja na sua vida e na vida de cada querido seu. Ok, pessoal? Nas entrelinhas de hoje, como é de costume, nós vamos começar a explorar o título Uma Comunidade de Servos. Então nós vamos falar sobre comunidade e a palavra servos em hebraico, para a gente poder entender como que o hebreu entendia ao ouvir essas palavras, ao pensar, ao refletir, ao montar uma frase com essas palavras, o que vinha à mente deles. Nós vamos também pegar o verso para memorizar e trouxemos aqui alguns teólogos sobre a opinião de Hebreus 10, 23 e 24. Nós vamos falar também sobre os agentes da mudança, falar sobre os papéis do discípulo e do apóstolo. Qual é a diferença? Qual que é a semelhança? Quais são os dois chamados diferentes e quais são as ações que os dois desempenham aí na igreja? E tudo isso, claro, com fundamento em hebraico, Ricardo? Nós vamos falar sobre remanescente, a palavra hebraica remanescente, o que vem à mente. E também aqui em Êxodo 32, 11 ao 13, no verso 14, fala que Deus se arrependeu. Será que Deus se arrepende? Então, novamente, quem vai nos salvar dessas dúvidas, como sempre, é o hebraico. A palavra em hebraico que está lá na Torá, ela tem um significado muito profundo e aí você entende o que eles querem entender, o que Deus quis falar para o seu povo. Ainda aqui na lição graça em hebraico e também um novo mandamento. Muitas vezes é utilizada essa passagem, novo mandamento, vos dou o novo mandamento, e aí nós não queremos utilizar a análise clássica das palavras gregas, mas nós queremos trazer aqui para vocês a palavra em hebraico, o que é esse Novo Testamento. E por fim, aí nós teremos os estudos de quinta-feira, comentários de Ellen White. Espero que vocês curtam, que vocês compartilhem. Se você está chegando no canal, não esqueça de se inscrever, não esqueça de compartilhar e também comente aí sobre as suas impressões, sobre as suas opiniões a respeito dos assuntos que são apresentados aqui, ok? Vamos chamar a vinheta e logo mais teremos aqui alguns comentários da lição anterior. Bom pessoal, este é o momento então de nós destacarmos aqui alguns comentários. Lembrando que se você não curte muito essa parte, até porque ela consome um certo tempo, tem um link aqui para você pular já direto para as entrelinhas, ok? Riva Ferreira comentou, Sério, sou o primeiro? Sim, primeiro comentário. Valeu, Riva. Marcelo Campos. Boa tarde, queridos irmãos, graças e paz. Quero dizer que assisti ao vídeo da lição 11, foi sensacional o pouco que consegui aprender e até levei esse pouco para comentar na escola sabatina. Que legal, Marcelo, é justamente a nossa intenção, que adicione algo para vocês e que vocês compartilhem isso. Walter Garcia, um abraço, rapaz, é muito importante e acrescentou conhecimento para mim. Muito obrigado. Que bom, Walter, a gente fica muito feliz porque são horas aqui de preparo, horas de edição, o envolvimento. E não é para o nosso ego, dos participantes, mas é justamente para que a gente compartilhe aquilo que a gente aprende aqui com vocês. Legal pelo comentário. Obrigado, Walter. Marcelo Campos marcou como gostei. E temos mais aqui, Fernando Ferreira de Souza. Excelente estudo, amigos. Só podemos praticar esses atos de amor e desenvolvermos essa empatia quando entendemos claramente o que Jesus fez por nós. E se Jesus não tivesse se colocado no nosso lugar. Temos também aqui Maria Albuquerque. Obrigado, irmãos, pela linda explicação da lição da Escola Sabatina. Que Deus os abençoe e nos abençoe também. Fiquem com Deus, Pai. Amém, Maria. A gente sempre pede oração porque é um ministério, temos nossas lutas, nossas batalhas e os impedimentos, mas estamos firmes aí graças a vocês e a oração que vocês têm intercedido por nós. O Gabriel de Lima, olha, o rapaz sempre está no grupo lá do Entre Linhas.
Davi, que escreveu o Salmo, era piedoso e justo para com o próximo? Será? Coloca uma dúvida aí de reflexão, né, Gabriel? Valeu, Gabriel, pelo seu comentário. Tânia Malia Merotti, obrigado pelas explicações, Deus continue usando vocês, amém, Tânia. Temos aqui Guiomar Gonzaga, também comentou: oiê, fui até o fim. Isso aí, Guiomar, 1h e 14 minutos de vídeo no YouTube. Sou técnica em enfermagem, mais de 30 anos. Realmente criamos um sistema de proteção até para realizar um procedimento satisfatório, de forma satisfatória. Mas não perdi a compaixão, eu fiz essa escolha. Então, Guiomar falando sobre a questão da perda. Fadiga de compaixão, que foi o tema da lição passada. Legal, Guiomar. Obrigado aí por compartilhar a sua experiência conosco. Rogério Luiz Silva comentando: olá, meninos. E isso na lição das trombetas ainda dos trimestres anteriores. E ele comentou mais: por acaso tem o PowerPoint dessa lição? Rogério, você que está chegando no canal, aqui na descrição de todos os vídeos do canal nós colocamos o link do Google Drive. Lá estão todos os slides que nós produzimos nas temporadas anteriores, na temporada atual, ok? Então fiquem à vontade para você poder acessar os PowerPoints. E terminando aqui, o Volney Ricken: amigos, boa tarde. Gostaria de mais esclarecimentos em relação à citação de Ellen White sobre a escravidão em seus dias e o apóstolo Paulo em sua orientação e o escravo fujão, Onésimo. Nós tivemos uma lição sobre Onésimo, né? Sobre o escravo, como que Paulo lidava com isso aqui. Então, amigos, se quiser já contribuir com o Volney, pode já responder ele, ok? E o Denilson Bizarri: fui até o fim. Lúcia Souza, conosco já há algum tempo, né, Lúcia? Estou sempre aqui em velocidade máxima. Que Deus os abençoe muitíssimo. Cuidado de não fazer igual eu fiz o tempo atrás, chegar na classe e esquecer e vou começar a falar em velocidade 2 também. É, porque a gente assiste os vídeos em alta velocidade, aí vai querer passar a lição em alta velocidade, né? E às vezes os alunos não estão acostumados. Beleza, pessoal? Nosso muito obrigado pelo comentário. É muito legal, o YouTube considera o comentário como algo importante para propagar esse conteúdo, para promover ele dentro da plataforma. E obrigado por você dedicar um pouquinho do seu tempo comentando, compartilhando sua experiência, né, na enfermagem e tudo mais. Valeu, pessoal. Antes de entrarmos nas entrelinhas, a gente só gostaria então, estamos encerrando esse trimestre, vamos iniciar daqui a pouco uma nova série, uma série sobre Esdra, Neemias, uma série bem... O Ricardo vai pegar aqui a lição, eu espero que você também já tenha a sua liçãozinha, né, seu guia de estudo. E aí nós vamos estudar mais um pouco sobre o Velho Testamento. E o Ricardo até nos fala aqui nos bastidores, né? Qual é a frase que você fala? Estou 3 meses em casa. Estou 3 meses em casa, né? Só divertindo, né? Aprendendo mais sobre o hebraico, sobre a cultura hebraica. Então, pessoal, espero que vocês curtam a próxima temporada. E temos algumas novidades. A gente vai tentar implementar, por exemplo, colocar algumas sessões no nosso canal para que mais pessoas participem. Então, nós estamos tentando agregar aqui alguns amigos. O Alexandre vai estar conosco com uma participação de 5 minutos. Nós queremos também que o Michel, um amigo nosso conhecido aqui e mais amigo do Ricardo, irmão nosso aqui da igreja, está morando em Jacksonville. Está morando em Jacksonville, nos Estados Unidos, então vai contribuir também com o canal. Nós temos o pessoal do Intelectus, Apologético, Marcos André e todos os integrantes lá também tem uma contribuição. Vamos tentar fazer algo bastante interativo, com bastante pessoas. Espero que vocês gostem, espero que a gente consiga realizar, porque são muitas pessoas, muitos corações que precisam se envolver e são pessoas que precisam sentir essa alegria que a gente sente ao fazer isso tudo para compartilhar com vocês. Então que o Espírito Santo esteja nos guiando nestes momentos que se seguem na próxima temporada. Essas introduções, como vocês percebem, né, quem é novo no canal às vezes estranha, ou seja, quase 5, 6 minutos de introdução, mas é assim, né, o canal Entre Linhas ele é diferenciado, ele tem um público diferenciado, tem um conteúdo também diferenciado. Espero que vocês não se espantem, né, com esse tamanho de conteúdo. Entrelinha, né? Para os fortes. Entrelinha para os fortes. Vamos lá então, o que interessa, pessoal, né? As entrelinhas. Como foi prometido, nós vamos começar estudando a questão do título da lição: Uma Comunidade de Servos. Vamos lá, gente. 13º sábado, aqui o autor da lição ele vai concluir aquele mega raciocínio que ele desenvolveu para deixar claro para a gente que a lei de Deus é a misericórdia
e que a lei de Deus agora ele conclui com esse tema, uma comunidade de servo, e que a lei de Deus também ela se aplica internamente para que os irmãos vivam em união e para que eles levem esta união para outras pessoas, para que outras pessoas se agreguem a esta grande comunidade de servos. Nós vamos explicar hoje didaticamente, obviamente, como funciona esse processo de agregar, esse processo de se tornar comunidade de serviço, comunidade de profissionais, vamos dizer assim, voltados a levar a boa nova. Então vamos lá, primeira coisa, aqui algumas expressões que vão da língua hebraica, que vão ser úteis para a gente, até porque a lição dessa semana vai chegar na lição de quinta-feira, lá quase no desfecho final do raciocínio do autor para a semana. Ele vai falar das metáforas e das alegorias que são utilizadas para este grupo, para essa comunidade, ou seja, as metáforas que são utilizadas para a igreja enquanto um corpo, a igreja enquanto perfume e outras tantas coisas. E nós vamos trazer aqui uma ilustração que ela é útil para a gente entender pelo menos uma dessas alegorias. Vamos lá, gente, na lição do sábado a gente tem aqui o primeiro parágrafo. Ao buscarmos cumprir a missão cristã, nós não devemos subestimar o potencial da igreja como uma comunidade organizada. E no finalzinho fala o seguinte: mas ao trabalharmos com nossos irmãos na comunidade de fé, podemos ser uma bênção para os que nos rodeiam. O norte da lição vai ser nesse sentido. Nós somos várias pessoas, nós temos uma emuná específica, nós temos uma fé ou função. Emuná, lembrando sempre que emuná não é só fé, não é só convicção interna, não, ela também tem uma conotação na língua hebraica de função e cargo. Então, a emuná justamente é a cola desta igreja, porque cada um tem uma emuná específica, cada um tem um chamado para uma emuná específica, para um cargo e uma função específica nesta igreja, e compete ao membro dessa família de Cristo respeitar, harmonizar e fazer com que este corpo harmônico funcione de forma harmônica, que você possa ser agradável. Aqui nós temos eu fui chamado para uma emuná aqui no canal específico, uma função, um cargo específico. O Lúcio foi chamado para outro. O Lúcio é o nosso âncora, vamos dizer assim, nosso comunicador. Eu busco mais a parte de interpretação de texto, de escritura. O Alexandre busca a parte mais histórica, mais a aplicação, mais evangelística certas vezes. Então cada um tem uma emuná específica, e não pode haver vaidade, não pode haver competição, não pode haver querer um ser melhor do que o outro. Lutinha de ego, né, que a gente vê muito no mundo aí. Vamos buscar aqui agora dentro daquela, vamos fazer aquela análise. Uma comunidade de servos. Primeira questão, a palavra comunidade, adar, seria comunidade, público, congregação, grupo. Aquela metáfora que eu falei. Igreja, qual que é a primeira metáfora bíblica que vocês lembram para a igreja? Lúcio, qual a primeira metáfora bíblica que você lembra para a igreja? É um grupinho reunido, Mas qual que é a metáfora bíblica que você lembra? A igreja é a esposa. E olha só, Adar, então a comunidade é testemunha mulher. Então por que será que o texto bíblico chama a igreja de esposa? Porque dentro da língua hebraica, Adar, que seria comunidade ou congregação, igreja também, é a testemunha mulher. Quando Cristo ressuscita, e ele vai lá ter com os discípulos, com os Talmudim, e ele fala para eles serem o quê? Testemunha. A igreja é a testemunha. Então qual é o papel desta comunidade? Ela vai servir em que sentido? Testemunhar de Cristo. Veja bem, Adar também significa preceito, ou seja, também traz uma conotação de lei. Então esse testemunho da mulher carrega também uma conotação de lei.
De conjuntos, né, de práticas e normas. Isso. Então vamos lá. Agora, aved é servo, escravo, empregado ou criado. Só que com as mesmas letrinhas, gente, o verbo para aved, que é avodar, que significa trabalhar, servir. Mas olha aqui que interessante, também significa adorar a Deus. Essa palavra, o verbo de aved, ou seja, esse serviço da comunidade, está agregado na língua hebraica a adoração a Deus, render culto ou servir a Deus, tudo junto. A palavra avod significa adoração do Criador, render culto ao Criador e servir ao Criador. Então, serviço também. A avodá é trabalho, serviço, obra, labor ou adoração. Agora, dentro daquela análise também, quando você pensa dentro das metáforas bíblicas, eu vou te dar uma dica. É uma árvore, tá? Israel, que árvore você lembra? Oliveira. Ok. Ou a videira. A videira. Ou a vide. Olha só, gente. Esta palavra avodá, que significa trabalho, e aved, que significa servo, servir. Ares significa servo, mas também significa videira. Ou massa de farinha. Por que eu trouxe isso daqui? Existe uma metáfora bíblica que associa Israel à videira. Existe também um corban, que é feito com massa de farinha. É quando você consagra o seu serviço, as suas obras ao Senhor. É um corban. Corban é a palavra para aqueles sacrifícios do holocausto. Tinham cinco korbanot, e simbolizava a forma de aproximação a Deus. Tinha o korban lá, que é o do holocausto, que é o mais conhecido. Esse mais conhecido simbolizava aproximar-se a Deus com o cordeiro, que é Cristo. Vou só falar desse, mas existia também aquele que era feito com massa de farinha. Quando você consagrava o seu serviço a Deus, você se aproximava de Deus, mas este corban, ele nunca era dissociado com o corban lá. Ou seja, você pode consagrar o seu serviço a Deus, mas você se aproxima de Deus com o cordeiro morto, Cristo. Então, não tinha como você fazer dissociado. Inclusive, esse foi o problema do sacrifício de Caim. Que não seguia. Só veio a farinha. Só consagrou o seu serviço, sem o holocausto, sem o corban lá. Diferente de Abel, trouxe o cordeiro. Então, essa aqui é a diferença. É o minha, corban minha. Então tá. Então a gente já analisou aqui algumas questões desta comunidade, analisamos com duas metáforas, analisamos a relação que a língua faz com o korbanot, e para a gente entender um pouquinho dos porquês que foram feitas essas metáforas, por causa dessas conexões que existem dentro da língua hebraica. Agora, vamos lá. A gente pega agora Hebreus, que é o verso para memorizar. Hebreus 10, 23 e 24. Lê para a gente, Lúcio. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e que consideremo-nos uns aos outros para nos provocarmos a caridade e as boas obras, que é uma versão diferente aqui da NVI que nós temos aqui. Isso, vamos lá. Primeira coisa aqui, a gente lê aqui, apeguemo-nos com firmeza à esperança. A palavra emuná significa convicção interna, cargo, função, já tem, mas também significa firmeza, permanecer firme. Alguns traduzem isso aqui com firmeza à fé. Só que Ellicott fala que na verdade essa tradução não seria a mais correta, que a tradução mais correta seríamos, nos apeguemos à esperança. Dá uma lidinha lá. O que não exclui, obviamente, da análise desse contexto, a palavra emuná, justamente por ter aqui no começo firmeza. E firmeza é um dos conceitos de emuná. Então, apeguemos-nos sim a emuná sem problema nenhum, porque emuná também significa firmeza. Emuná é estar firme em Cristo. Mas vamos lá, a questão de essa esperança que professamos. Aqui tem dois detalhes interessantes, porque esta esperança que professamos,
ela liga a um binômio muito conhecido, principalmente por aqueles que gostam do manual da igreja, a tal da profissão de fé. Mas vamos lá, lê ele, Cote, lá, Lúcio. A verdadeira leitura é da esperança, né? Que tem relação com Hebreus 6 e os versos 11, 18 e 19. As duas seguintes palavras devem ser unidas com confissão. Mantenha firme a confissão da esperança, ele coloca cristã, para que ela não vadore. Essa esperança não se envergonhe, pois a promessa é certa. Com relação ao mesmo tema, agora o comentário de Albert Barnes. E ele traz aqui uma outra tradução, né, que ele traz: deixemos-nos firmar a profissão de nossa fé sem hesitar. Para assegurar que este foi um dos principais desígnios desta epístola e, portanto, o apóstolo a anuncia com tanta frequência, é evidente que aquele a quem ele escreveu estava sofrendo de perseguição. Nota, percebam, gente. Profissão de nossa fé. Aquilo volta para aquilo que a gente explicou lá atrás do conceito de emuná, que a gente repete muito aqui no canal. Emuná é convicção interna, emuná é firmeza, mas emuná está conectado a esse conceito aqui de profissão. Porque emuná também significa cargo e também significa função. Então não precisa, propriamente o escriba, quando escreveu em grego, o hebraísmo por trás disso era emuná, por causa justamente desses firmeza, profissão, e aqui acabou se traduzindo na língua portuguesa por fé. Então é emuná realmente ali a palavra. O ponto aqui, mais para frente, deixa eu ficar, mais para frente, nós vamos na quinta-feira vai ter inclusive um estudo sobre. Nós vamos fazer um estudo mais aprofundado sobre a questão do Talmudim e do Shalia. O Talmudim é o discípulo, é aquele que segue. Já vou adiantando. O Lúcio vai ter um comentário agora sobre essa de Ellen White sobre o Talmudim, os Talmudim, né? Os discípulos. Dá uma lida que fala sobre a questão de como que os discípulos se comportaram e o que Jesus teve que fazer para chegar neles e falar assim, né, dar um exemplo. E aí, como nós falamos, né, que a Torá é o nosso filtro de comportamento e de fins, né, diz assim, deixa eu só pegar a referência aqui para vocês, o desejado de todas as nações, página 644, 645. Os discípulos não fizeram nenhum gesto no sentido de servir uns aos outros durante a ceia. Jesus esperou por algum tempo a ver o que eles fariam. Então, ele, o divino mestre, se ergueu da mesa. Pondo de lado a veste exterior que lhe poderia estorvar os movimentos, tomou uma toalha, cingiu-se. Esta ação abriu os olhos deles. Profunda vergonha e humilhação os possuiu. Entenderam a muda repreensão e viram-se a si mesmos sob um aspecto inteiramente novo. Assim Cristo expressou seu amor pelos discípulos. O espírito egoísta que os animava encheu-o de pesar, mas não entrou em discussão com eles a respeito do caso. Deu-lhes, em vez disso, um exemplo que nunca esqueceriam. Seu amor a eles não se alterava nem esfriava facilmente. Sabia o Pai havia pregado todas as coisas em suas mãos e que lhe tinha vindo de Deus e ia para Deus. Tinha plena consciência de sua divindade, mas pusera de lado a coroa real e as régias vestimentas, e tomando a forma de servo, um dos derradeiros atos da sua vida na terra foi cingir-se como servo e desempenhar a parte de servo. Aí a gente vai ver sobre os Shalias e os chamados. Um outro detalhe. Eu vou aproveitar o que o Lúcio leu aqui e vou lá para o comentário da lição dos professores. O autor da lição, na parte dos professores, ele fala sobre a expressão kenosis. Ele tem relação com isso que o Lúcio acabou de ler sobre o exemplo de Cristo na ceia. O Novo Testamento tem um cântico do servo, conhecido como cântico kenosis, em Filipenses 2, versículo 5 ao versículo 11. Kenosis é a palavra grega que significa nada. Essa palavra significa, veja bem, em Filipenses 2,7 está o seguinte: a si mesmo se esvaziou, ou aniquilou-se a si mesmo. Notemos o exemplo dos Talmudim. Nenhum deles
kenosis. Nenhum deles Se esvaziou. se esvaziou. Eu sou discípulo, eu tenho que ser, né? Eu sou alguém, né? Sou importante aqui. E aí a gente já entende muito também da simbologia da ceia, que é justamente o esvaziar-se. Ele possuía uma natureza infinita, se esvaziou e se fez Emanuel, se fez Deus conosco. Isso. E habitou entre nós, se esvaziou de sua onipresença, se assentou sobre um trono, se esvaziou de sua onipotência para que se dispôs a ser servido pelos anjos, pelos servos criados, vamos dizer assim, que não há conotação pejorativa nesse sentido. É a maneira com a qual o Criador encontrou de se relacionar com aquela criatura que ele ama tanto. E só que essa criatura, obviamente, quando adora, ela adora aquele ser, e a adoração acaba levando à imitação. Sim. Então esse ser que é amor, quem adora a Deus acaba se tornando um ser, Por contemplação, um ser de amor. E este ser, ele nos dá esse exemplo, kenosis, de se esvaziar, de autodestruição do seu ego. Seu ego, né? E esta é a simbologia da ceia. E ele deu esse exemplo, e esse exemplo calado, veja bem, ele não usou uma palavra, não criou um raciocínio. Não. Ele foi lá e fez. Eu vou lá no final, eu vou contar Sim. uma ilustração de algo que aconteceu hoje. Isso. Vamos seguir agora aqui? Vamos lá para agentes da mudança. Então agora sim nós vamos destacar mais sobre o que é o discípulo, o que é o apóstolo, e aí sobre as funções dessa... Pode pegar? Vamos lá? Deixa eu pegar. A gente tem aqui, na lição de domingo, agente de mudanças. Aqui a gente tem várias metáforas que são utilizadas também para demonstrar a função desta comunidade de servos. O autor da lição elencou algumas, eu trouxe aqui e nós vamos analisar alguma delas. Lê a primeira, Lúcio. O sal tem a função de preservar e dar sabor ao alimento. Isso, ou seja, esta comunidade de servos é chamada de o sal da terra. A função é preservar e dar valor. Então, este evangelho, esta boa nova, aquilo que é pregado, essa semente que este servo leva, tem uma função de preservação e dar felicidade, dar alegria. Então, gente, se não tem como a boa nova ser uma má notícia. Não tem como você não se perder, se não queimar. Isso. Então tem que mudar a ótica. Tem que mudar um pouquinho essa ótica. O mega raciocínio do autor da lição é justamente esse: o mandamento é misericórdia. Sejam misericordiosos uns com os outros, porque o Eterno foi misericordioso com você. Esta é a boa nova. Yoshua é salvação, literalmente. Na língua hebraica, a etimologia do nome Yoshua significa salvação. Yeshua é salvação. Encontramos no livro de Isaías várias vezes ele falando salvação, utiliza essa palavra, mesmo existindo outras palavras para salvação, mas ele gosta de utilizar essa, e não é coincidência. Outro ponto, luz. A luz, por sua vez, tem a função de iluminar as trevas. Iluminar as trevas. Nós vivemos num mundo caótico. Quando nós vamos para a Torá, nós vemos a terra era informe e vazia, torro, vavorro. Daí vê roche, né, escuridão, a parte sobre o abismo. Aí vem o Espírito, e o Espírito parava sobre as águas. Aí vem a palavra, e daí vai Yomer Elohim, e começa a dar ordem nas coisas. Nós vivemos num mundo caótico, sob o ponto de vista psíquico, patologias de ordem psíquica, depressão. Sob o ponto de vista social, vivemos um conflito político, pessoas, esquerda, direita, até dentro da igreja, um degradando contra o outro, porque na verdade eles são esquerdopatas. Você é cristão, você pode ser de esquerda, desde que você pegue aqueles pontos da esquerda, da ideologia de esquerda que são incompatíveis. Sempre damos o exemplo que revolução violenta é incompatível com o cristianismo, não dá. E se você é de direita, é a mesma coisa. O Lúcio já usou o exemplo da semana passada, meritocracia, gente.
meritocracia não é compatível com o cristianismo, gente. Não é compatível. Não há mérito nenhum em nós. Não há mérito nós nenhum. recebemos a graça de Deus. Exatamente, o mérito é em Cristo. Então tem pontos que são incompatíveis. Você pode ser um cristão de esquerda, você pode ser uma pessoa, um cristão de direita, desde que elimine aqueles pontos que são incompatíveis com o cristianismo. E são vários pontos. Cabe a cada um ir lá e pesquisar e buscar essa harmonia. Então, essa luz do mundo não estava nos fariseus, não estava nos saduceus, não estava nos essênios, não estava nos zelotes. Pega o Sermão da Montanha lá, vai destruindo o ponto preferido de cada um deles, o Sermão do Monte. Esta luz do mundo é Yoshua, é Cristo. Cristo é essa luz. Então vamos buscar nos evangelhos, entender, sob o ponto de vista mais até prático nos evangelhos, o que seria esta luz para os dias de hoje. Vamos lá para a próxima, Lúcio. A palavra igreja é uma tradução da palavra grega ecclesia, né? Que significa o que é chamado ou convocado. Isso, nós vamos falar mais para frente sobre o Vaikra. Próximo slide nós vamos abordar mais isso. Então veja bem, vocês notem que igreja não é prédio, igreja são pessoas. E além de ser pessoas, são pessoas que são chamadas. Então igreja, essa comunidade, elas são pessoas que são chamadas. Continua lendo. Na Bíblia, a igreja é chamada o corpo de Cristo para explicar nossa união com Cristo e uns com os outros. Então vamos, tem gente que seja pelo legalismo, ou seja pelo liberalismo exagerado, ou seja pelo liberalismo, eles acabam desagregando, estão sendo instrumentos do inimigo. Não significa propriamente que um está errado e o outro está certo. Isso. Pode acontecer desvios. A gente viu o apóstolo Pedro teve o sonho do véu, interpretou o sonho do véu, teve luz sobre isso, viu o Espírito de Deus caindo sobre os gentios, e no concílio de Jerusalém já estava lá com o pezinho nos judaizantes. Se não fosse Paulo ali, ele estava indo para os judaizantes. Então veja bem, não significa que essas pessoas são endemoniadas, né? Isso, não é o caso, por exemplo, tanto é que Paulo não fez isso para Pedro, de entregar para Satanás, como o próprio Paulo entregou alguns, mas é o caso de ter amor por essa pessoa, empatia por essa pessoa, e fala, irmão, pensa bem, será que você não está com um pezinho ali no legalismo e está desagregando essa igreja? Ou será que você não está no pezinho ali no liberalismo e também não está desagregando? Ou será que esse duelo de pessoas que defendem a bandeira da graça e outros que defendem a bandeira da lei, isso não está desagregando a igreja? Quando nós vimos hoje que o mega raciocínio da lição é o que, gente? A lei e misericórdia é uma coisa só. Às vezes estamos levantando bandeiras e separando algo que na verdade é uno. Vamos continuar lendo. Um embaixador é um representante oficial de um governo do Estado. Então, se somos embaixadores de Cristo. Continua lendo lá que tem Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Esse é o outro ponto. Que é sobre Levítico 11. Primeiro ponto aqui, essa questão, se utiliza também essa expressão aqui do embaixador. É como se nós estamos nesse mundo, mas nós representamos um outro governo. Nós vivemos nesse governo, mas nós representamos um outro governo, um governo celestial. Com outros princípios, outros preceitos, né? A gente já leu a palavra preceito hoje. Sim, exatamente. Agora, esse ponto aqui também é feita uma analogia aqui na lição, gente, com relação à comunidade, esses agentes de mudança, a questão do perfume, a questão do cheiro agradável. E tem toda uma simbologia do corban, ou seja, do sacrifício do cordeiro, do sacrifício de todos aqueles corbanotes. O Lúcio leu aqui agora, lê lá de novo para ficar mais claro. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Isso, o corbão olá. Aqui o Kohen, que é o sacerdote, ele oferecia aquele sacrifício daquele cordeiro. Isso simboliza, obviamente, todo mundo sabe, é fácil entender, Cristo. Só que era queimado, aquilo lá, tirava gordura, e subia um cheiro. Então, beleza. Isso.
Isso, então veja bem, gente. Então o cordeirinho é quem? É Cristo. O Kohen é quem? Também é Cristo. Só que o cheiro suave, o que é que fala aqui? O perfume agradável é a comunidade. Percebam o link que existe entre o Corban, que é o sacrifício de holocausto. Cristo é morto para que nós sejamos aceitos, como aquela fumaça que subia do céu, era cheiro agradável que chegava às narinas do Eterno, porque existe toda uma questão idiomática da questão do enfurecer, ligado justamente à narina, ligado justamente à face. Então é a forma pela qual nós somos aceitos pelo Eterno, que nós nos tornamos cheiro suave ao Senhor. Lá Yahué Nihoach Reiah, Levíticos 1:9. A expressão Nihoach significa fragrância, aroma, contentamento ou prazer. Então veja bem, nós nos tornamos aroma ou fragrância. Significa que com o sacrifício, a morte de Cristo, nós nos tornamos contentamento para Yahué, prazer para Yahué, mas através do sacrifício de Cristo. Nós só somos cheiro suave por causa do sacrifício de Cristo. Vamos lá, vamos para a próxima. E aqui um texto bastante clássico, pessoal, relembrando ele nessa lição, 2 Coríntios 2,16. Um dos primeiros textos que eu aprendi, que eu estava estudando na Bíblia. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Um texto que muitas vezes as pessoas utilizam quando você tenta se relacionar com algumas pessoas, tenta levar a luz para algumas pessoas, as pessoas veem você, na verdade, condenação, vê morte, porque não... Existem dois caminhos, gente, o caminho da vida e o caminho da morte. Acabamos de explicar, quando a gente explicou aqui, Levíticos 1:9, nós acabamos de falar o caminho da vida. Você só se torna cheiro agradável do sacrifício de Cristo. Sem o sacrifício de Cristo você não é cheiro agradável. Então a ira de Deus, ela vai recair sobre você, se você não, obviamente, se não se aproximar de Deus através do sacrifício de Cristo. Agora aqui, então veja bem, cheiro de morte para a morte, ou seja, quem não se aproxima de Deus, aquele que se aproxima de Deus sem Cristo, morte para a morte. Mas aquele cheiro de vida, aquele que se aproxima de Deus com Cristo, aí vida. Mas tem um contexto aqui que ele vai esclarecer para a gente. Dá uma lidinha lá. Mantendo a imagem do triunfo em sua mente, ele pensa na impressão e no efeito amplamente diferentes que o odor do incenso funcionaria nas duas classes dos prisioneiros. Para alguns, parece ser como uma respiração do paraíso, dando vida e saúde. Já para outros, a doçura parecerá doente e pestilente, tendo nela o sabor da morte e levando a morte como um problema. Aí tem essa questão da pergunta, né, gente? E para essas coisas, quem é idôneo? Aí é aquela questão, você se sente idôneo? Você se sente preparado? Dá uma lidinha no comentário aqui de Elicote. E perguntamos como foi que ele não recuou completamente disso. A resposta é encontrada em outras palavras dele mesmo. Deus nos fez capazes, ministros do Novo Testamento. Então a resposta para essa pergunta que a gente, quem é idôneo? Ninguém por si só. Que a nossa suficiência é de Deus. Agora, com o Emuná no Mashiach, se atendemos o chamado de Emuná, se desempenhamos essa função, aí o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade, nos torna idôneos, nos torna capaz. Mérito nosso? Não. Mérito de Cristo, mérito do Eterno, mérito de Ruach HaKodesh. Pura e simplesmente atendemos o chamado. Avançando agora, um servo remanescente. E aí a gente gostaria de trabalhar sobre o sentido da palavra remanescente. Vamos lá, pode ler, no Apocalipse 12:17. Isso vai estar na linha da lição. Isso. O autor fala que a característica do remanescente é encontrada em 12:17. Só que esse termo a gente encontra ao longo da Bíblia.
Tá, mas vamos lá, vamos ver essa característica que o autor ressalta. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Restante da sua descendência, que o autor da lição fala que esses seriam os remanescentes, essas seriam as características. Mas ele conduziu, não vamos esquecer, gente, nós já estamos 3 meses estudando isso aqui. Então veja bem, obedece os mandamentos de Deus. E qual é o mandamento de Deus? Os 10 mandamentos. Misericórdia. É 3 meses inúteis. Tem que fazer recuperação e ver tudo de O novo. mandamento de Deus é misericórdia. Amor a Deus é amor ao próximo. É o que Cristo falava. A finalidade de todos, a finalidade do jejum, a finalidade do ir à igreja, a finalidade do sábado, é amor a Deus e amor ao próximo. E não venha me dizer que os primeiros é amor a Deus. Não, é uma coisa só. Você ama o próximo. Você olha para o próximo e você tem amor por ele, não por aquilo que ele faz por você, mas por aquilo que Cristo fez por você. Então tem uma sinergia, tem uma simbiose em amor a Deus e amor ao próximo. A finalidade de todos aqueles comportamentos, eles não estão em si próprios. A finalidade de todos aqueles comportamentos é hesed, é misericórdia, é tzedakah, ato de justiça e ato de misericórdia. Então quando fala aqui, obedece aos mandamentos, a mitzvah do Eterno tenha hesed, tenha misericórdia, benignidade, bondade, empatia. Este é o mandamento. Esta é a mitzvah. Estas são as mitvot. E agora veja bem, será que é diferente do testemunho de Jesus? Não é diferente, gente. Qual é o testemunho de Jesus? Acabamos de falar aqui agora há pouco. Kenosis. Fez servo. Se fez servo. Se esvaziou de si mesmo. Então esse é o testemunho de Jesus. Então o remanescente é isso. Quando a gente analisa a história do povo de Deus, o problema é que eles entendem que eu guardo o sábado. Os rituais, meus comportamentos é o que me salva. Eu vou todos os dias à igreja, mas não olha para o lado para ver a necessidade do irmão. Gente, a única finalidade da gente viver em comunidade é justamente olhar as necessidades dos irmãos. É um apoiar o outro, apoiar o outro. O sábado é para que haja um intervalo no espaço-tempo onde o Criador se relacione com a criatura, onde a criatura se relacione com a natureza, onde os familiares se relacionem entre si. Exato. Então tem a finalidade. Jejum, qual é a finalidade? É a pessoa se fragilizar e pegar aquela comida e levar e dar para o pobre. Então tudo tem finalidade. E as pessoas se focavam só na conduta. Só no comportamento. Sem refletir qual é a finalidade do comportamento. A mitzvah pela mitzvah. Exato. Vamos lá. Agora, então entendemos, né? Porque o remanescente, gente, é aquele que guarda o mandamento. O mandamento é misericórdia, que tem o testemunho. Que se esvazie. Vamos lá. Agora, a expressão hebraica para remanescente, gente, é notar. Não é que eu preciso ser notado. Não. Esse notar é fácil você lembrar. Tem muito remanescente que pensa assim, eu preciso ser visto. Não. A expressão hebraica não tem nada a ver com o nosso notar na língua portuguesa. Notar significa resto, sobra, remanescente ou restante. Dá uma lidinha lá com relação a essa palavra remanescente. A palavra remanescente pode ser vista em diversos trechos da Bíblia, podendo não somente significar o que foi mencionado anteriormente em Apocalipse, mas também a ideia de fiel remanescente, onde engloba as pessoas que permanecem na fé em Deus, pois conseguiram resistir às tentações e dos pecados do mundo. Fiel remanescente. A gente falou que emuná também significa permanecer firme. Firmeza e fidelidade. Veja bem, então, fiel remanescente é aquele que permanece firme no mandamento que é ter hesed, ter misericórdia, e no testemunho que é kenosis, se esvaziar. Isso. Então vamos lá. Agora vamos continuar. Tem vários textos aqui em Êxodo 32, Êxodo 32:10. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. A gente vai começar a tratar sobre a questão se Deus se arrepende ou Deus não se arrepende disso. O que acontece, gente? Aqui a gente tem na lição o autor falando de Moisés. E resumindo a história, o povo já estava se desviando do mandamento
e do testemunho de salvação, Yeshua. E aí Deus, ele é tardio em irar-se, mas ele ira. E o cheiro que estava subindo para não era um cheiro muito bom. Não estava sendo agradável. E Moisés disse: não, se for preciso, risca o meu nome do livro da vida. Moisés ali ele está prefigurando Cristo. Lembra que a gente falou que Torá, gente, é norma enquanto instrução. Toda doutrina precisa passar pelo filtro da Torá. Deus ensina através das histórias de seus servos, das histórias da Torá. O Evangelho, gente, também é norma enquanto instrução, e não é só porque tem inúmeras citações textuais da Torá. Não é só por isso. É porque o próprio Mashiach, que foi profetizado na Torá e nos profetas, veio e cumpriu aqueles pontinhos que estavam lá, profeticamente, escatologicamente na Torá, em forma de história, em forma de norma enquanto instrução, em forma de Torá. Então a gente pensa a Torá às vezes só como Pentateuco. Não. Toda e qualquer história que é utilizada para passar ensinamento é norma enquanto instrução, é Torá, segue o método do Pentateuco e segue o método dos Evangelhos. O filtro tem que passar pelas historinhas ali, não tem jeito. Então tá, agora, aqui nós temos então um Moisés que serviu de intercessor. Risca o meu nome. Mas vocês acham que Deus riscou o nome? Não. Por que ele não riscou o nome? Gente, porque Moisés, assim como o filho de Abraão, não poderiam cumprir plenamente a lei. Então a gente tem Abraão prefigurando o pai que oferece o filho, e a gente tem Moisés prefigurando o próprio Yeshua que se colocou como intercessor e morreu na morte eterna. Tá? Então beleza. Então agora o ponto da entrelinha aqui é o que foi omitido da lição, que é Êxodo 32:14. E a gente discutiu, vai com um aluno seu, leia o verso seguinte. Vai que ele dá um passinho e lê o versículo seguinte. E traz na sua sala, né? Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E esse texto traz algumas confusões mesmo. Arrependeu-se, mas espera lá, ele não é onisciente, como é que ele pode se arrepender, gente? Deus não se arrepende? Precisa de Deus não se arrepende. Ixi, e agora, hein? Então vamos lá. Nihen, a gente tem a palavra nahan, vem do verbo nihen, que também significa, gente, consolar, expressar condolências. Então nahan significa se arrepender, mas com as mesmas letras, exatamente as mesmas letras. Você escreve nihen. E nihen é consolo, prestação de condolência. Então lê lá, Lúcio, e troca. Então o Senhor expressou condolência do mal que dissera que havia de fazer a sua Ou expressou consolo. Então o que ele fez para Moshe? Ele consolou Moshe. Ele prestou condolências para Moshe, porque com relação ao destino de seu povo. Então é neste sentido, este se arrependeu, se expressar, é ter compaixão. É nesse sentido, daquele mal que obviamente iria acabar acontecendo, mas que não aconteceu porque houve uma intercessão. E a gente pega a doutrina de Yeshua como sendo nosso intercessor, passamos pelo fio da Torá, chegamos na historinha de Moisés aqui, assim como aconteceu com aquele povo, Yeshua fará pela humanidade, pela sua criatura, por toda criatura. Lê lá agora Êxodo 32. Onde está escrito agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risco me peço-te do teu livro que tens escrito. Que tens escrito. A expressão aqui, perdoa, perdoa, pegar, levanta, alça, perdoa, carrega, levar ou casar. Por que vocês acham da alegoria da esposa para com a igreja? Do casamento?
Veja bem, gente, a expressão para perdoar aqui também significa casar. A expressão kadosh, que significa santo, sede santos assim como eu sou santo, kadosh também significa casar. Por isso, a metáfora desta comunidade de servos ser esposa de Cristo. E a última aqui, veja bem, mahá significa apagar, limpar, aniquilar, exterminar, protestar ou reclamar. Veja bem, Moisés pediu para ser aniquilado. Mas ele foi aniquilado? Mas ele foi apagado? Não. Quem que se aniquilou? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Que nós, ele se esvaziou, ele se aniquilou, ele se auto-aniquilou. Então vamos lá, vamos para a próxima. Antes de nós avançarmos então agora para a segunda-feira, já tem 1 hora quase de vídeo, né, pessoal? Mas estamos só ainda na segunda-feira aqui. Temos um comentário de Meditação Matinal de 1992, página 322. E nós achamos interessante que os comentaristas da lição trouxeram um texto que fala assim que Jesus, Ellen White comentando, Jesus não recebe glória de alguém que é um acusador dos irmãos. Não passe um só dia em que não estejamos sanando e restaurando antigos ferimentos. Cultivemos o amor e não permitamos que escapem de nossos lábios palavras de ruins suspeitas. Fechemos rapidamente essa porta e deixemos que fique fechada. Abramos a porta onde Cristo preside e deixemos que fique aberta, porque conhecemos o valor do sacrifício de Cristo e de seu amor inalterável. Agora sim. Próximo slide. Alcançando as pessoas. Agora na lição de segunda-feira. Bom, gente, vamos lá. Aqui a gente chegou naquele ponto que nós vamos falar do Talmudim, os Talmudim, ou seja, os discípulos. E os Shalia. E o Shalia, né, que é o enviado. Então vamos lá. Primeiro, se tem um chamado. A expressão kará significa ler, chamar, significa invocar, convidar, denominar, exclamar. Aqui outra metáfora também ligada a esta expressão. Karu significa convidado, ou convívio, ou chamado. Lê lá, Lúcio, lê dentro do parênteses aqui. Na parábola das bodas, o rei envia o convite. Ou seja, nós temos uma parábola, nós temos uma metáfora deste chamado. Karuí significa denominado, chamado, conhecido como. Shem é nome, mas também é fama. Existe essa noção de troca de nome. Jacó trocou o nome para Israel. E Achar é retidão e ela é Deus. Então seria retidão com Deus, o Deus que aplana, o Deus que torna reto, porque ele se firmou, não te solta enquanto não me abençoares. Ou seja, e ele abençoou e aplainou. Aplainou, no caso, Jacó e tornou Israel. Então Israel é todas aquelas pessoas que são aplainadas por Deus. Aqui, por isso que eu falei essa questão de Karuí, que significa ser também denominado ou chamado, seriam a mesma coisa. Agora lê lá. E não se chamarás mais, não se denominará mais, não será conhecido mais o teu nome como Jacó, mas sim Israel. Mikra, que seria assembleia, então, seria também convocação. Então, a igreja, esse aglomerado de pessoas, também é um imã que convoca essas testemunhas. Só que o convoca, ele tem fases. E apenas para fins didáticos, por isso vai acontecer a vida inteira, eu vou falar do Talmudim. É o discípulo. Ele segue o Messias e se instrui. Ele aprende. Mas ele não para por aí. O chamado não é só para vem e segue-me. O chamado é para depois você é chamado também. De anunciar, né? E anunciar, aí você é enviado. Shalia significa enviado. O primeiro apóstolo, o primeiro Shalia foi Eliezer, que olha que interessante, foi buscar uma esposa
Foi buscar uma esposa para o Isaac, filho de Abraão. Isaac é arquétipo de quem? Da própria igreja. O Isaac é arquétipo do Messias. Ah, que é o noivo, isso. O noivo. E a esposa de Isaac é arquétipo da igreja. Beleza, então o Shalia. Agora, isto, gente, acontece ao longo de toda a vida. Então, quando você atende o chamado de Ruach HaKodesh, para alcançar outras pessoas, para convocar outras pessoas para a Mikra, para a Assembleia, para que faça a mesma coisa que você faz, se torne um Talmudim e depois seja um Shalia, seja enviado para buscar outros Talmudins para... Mas isso acontece ao longo de todas... Você está sempre aprendendo... Isso, não são duas fases distintas, né? Deixa eu aprender tudo, ficar doutor nisso, aí depois eu vou compartilhar. Não, ou você acha que aqueles 70 que foram... Primeiro, tinham discípulos que seguiam a Jesus. Vamos passar pelo filtro da norma contra a instrução? Tinha aqueles que seguiam a Jesus. Aí ele selecionou 70 e enviou. Será que eles já estavam doutores, já, aqueles 70? 70 é símbolo de todas as nações. Quando a gente estuda a Torá, a gente vê isso. Nas linhagens. Faz a soma das linhagens lá, pós-diluviana, vai dar 70. Então é o símbolo de todas as nações. Então esse 70 significa Shalias enviado para levar a boa nova para todos os povos. E 12, aquele povo de Israel ali. Então aqueles 12 ficaram ali. Aí teve o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, também, ou seja, essa mensagem é para todos. Judeus, gentios. E eles iam aprendendo e ensinando. Perfeito. Agora dá uma olhadinha lá, Lúcio, em Pedro 2,12 e o comentário depois de Thomas Cook. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Primeira coisa, as boas obras é para salvação? Para que serve boas obras aqui? Que Pedro está falando? Exemplo. Isso, perfeito. Lê o comentário de Thomas Cook. Thomas Cook. A palavra Kainan, né? Não significa ser apenas honesto ou fazer justiça entre o homem e homem, mas bom, virtuoso ou amável. Os judeus não se comportavam bem entre os gentios, mas eram quase todos os lugares detestados, em quase todos os lugares detestados. Os cristãos eram até então comumente considerados uma seita dos judeus. Havia, portanto, uma grande razão para exortar os cristãos a se distinguirem deles. Perfeito. Temos um comentário aqui do Alcançando as Pessoas, bastante interessante, Testemunho para a Igreja, volume 6, página 121 e 122. Ele fala o seguinte, que o Senhor deseja que seu povo siga outros métodos que não os levam a condenar o erro. Ellen White falando, né? Para não dizer que é a gente só que fica falando isso. Mesmo que a condenação seja justa. Até porque a condenação nossa é justa, né? Nós somos pecadores e merecemos a morte. Ele quer que façamos alguma coisa melhor do que atirar contra nossos adversários acusações que só servem para mais os afastar da verdade. A obra que Cristo veio para fazer em nosso mundo não foi erguer barreiras, nem lançar constantemente nosso rosto do povo o fato de que se achavam em erro. Ou seja, às vezes a gente quer fazer isso ao lidar com os de fora e ao lidar com os de dentro. A maior repreensão, né? Lê de novo só essa primeira parte, isso para ressaltar. O Senhor deseja que seu povo siga outros métodos que não os que levam a condenar o erro, mesmo que a condenação seja justa. Beleza, vamos para o próximo? Quarta-feira. Não, desculpa, ainda tem mais um slide ainda do Alcançando as Pessoas que vai falar sobre Filipenses. Filipenses 2,15, lê lá, Lúcio. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então veja bem, gente. Enquanto, nessa metáfora, enquanto noivos, temos Cristo. Enquanto comunidade, como congregação, nós temos esposa. Mas enquanto indivíduos, somos filhos de Deus, inculpáveis de uma geração corrompida. Por que somos inculpáveis? Somos inculpáveis porque nos aproximamos de Deus e vamos sendo transformados com os méritos de Cristo. O cheiro é suave por causa do sacrifício de Cristo. Eu atendo o chamado independente de como eu estou, pratico boas obras, não para ser salvo, mas porque Cristo
teve misericórdia de mim, teve misericórdia com o próximo porque ele teve misericórdia comigo. Lê o comentário de Adam Clark sobre esse versículo. Fala sobre as partes do versículo, para que sejais íntegros em vós mesmos e inofensivos para com os outros, filhos de Deus, mostrando por sua santa conduta que sois participantes da natureza divina, sem repreensão, pessoas contra as quais nenhuma acusação de transgressão pode ser colocada com justiça. Só que essa sem repreensão, todos somos pecadores, nós só somos sem repreensão através da expiação de pecados na pessoa de Cristo. Um torto e perverso, provavelmente referindo-se aos judeus, que eram os principais adversários e os inimigos mais virulentos que a igreja cristã tinha, entre os quais você brilha, seja como o sol e a lua, abençoe até os perversos e desobedientes por sua luz e esplendor, deixe sua luz brilhar diante dos homens, alguns andarão nessa luz, por seu brilhante Deus serão glorificados. É evidente que o apóstolo, uma palavra grega aí, luzes no mundo, que é o que ele fala, refere-se ao sol e à lua em particular, e talvez os corpos celestes em geral. Vamos lá. Agora sim, graça dentro da igreja. Continua o raciocínio, graça dentro da igreja. Graça agora. dentro da igreja. Primeira coisa, gente, receber graça, tá? Graça, então, mas significa só graça. É uma palavrazinha meio vazia, graça. Bondade, receber graça e bondade. Então, bondade dentro da igreja. Favor, vamos então o quê? Favor para com o próximo. Se prestar um favor, uma gentileza. Benevolência, ser benevolente para com o próximo. Misericórdia, ser misericordioso para com o próximo. O próximo aqui está falando o quê? Graça dentro da igreja. Então, tudo isso é para com o próximo irmão, nesta família de Deus. Amor, caridade para com o próximo. Adá é comunidade, público, congregação, grupo, testemunha, mulher, preceito, já tinha falado isso anteriormente. Tá, lê lá, Lúcio, agora. Está sem a referência do texto, não? E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? É Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto. Jó 1:8. Temente a Deus e desviando-se do mal. Isso, primeira coisa, gente. Aqui a expressão servo, já expliquei, eu expliquei lá no primeiro slide, só trazer de volta. Avodá, trabalho, servir, adorar a Deus. Então, esse Eved, quando fala aqui, viste meu servo Jó, está falando também de adoração a Deus. Meu adorador Jó. Mas o que Jó fazia para ser tão? Oferecia sacrifício expiatório por ele, por toda a sua família. Então por isso que ele era tão íntegro, inocente, ingênuo, simples, perfeito, que não tem defeito, completo, por causa do sacrifício. Porque o corbanote, a aproximação dele para com o Eterno, era com Cristo, com Yoshua. Tá. Yashar, reto, ele não era propriamente da linhagem de Jacó, mas ele era Yashar, ele era reto. Olha aqui, gente, Ishtan, Vê Yashar, se vê elemento prefixal, o Yashar está aqui. Então, o Yashar aqui, Jó era Israel também. Agora, leia o comentário de Efésios 3:10, depois o comentário de Ellicott Albert Barnes. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Agora aqui, gente, é a igreja enquanto corpo. Essa questão de multiforme sabedoria é como se a sabedoria de Deus, vamos imaginar metaforicamente, como se fossem luzes, tá? E cada cor é um tipo de sabedoria diferente. É como se essas cores se espalhassem pelos membros da comunidade, pelos membros da igreja. Metaforicamente, tá, gente? Não vamos mistificar a metáfora, não, que é só para facilitar a compreensão. Lê lá, Lúcio. O Ellicott fala sobre a palavra desse múltiplos, multiforme, corretamente de muitas cores ou forjada em muitos detalhes, é usada aqui em nenhum outro lugar para a sabedoria de Deus como cumprindo-se de muitas maneiras. Múltiplas maneiras. É o único lugar. Albert Barnes. Havia uma variedade bonita e bem ordenada de dispensações em direção a essa igreja. Tudo isso tendia a evidenciar a sabedoria de Deus. É como uma paisagem ou uma visão panorâmica passando diante da mente, com uma grande variedade de fases e aspectos, todos tendendo a despertar a admiração. É imaginar o prisma.
né? A luz passando sobre o cristal e as cores se espalhando. Mais ou menos a metáfora é essa para a gente entender, uma metáfora bem bonita para ser aplicada, inclusive. Isso. Então vamos lá. Ainda em graça dentro da igreja. Efésios 2,19, né, Lúcio? Portanto, vocês já não são estrangeiros, estranhos, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Tem um detalhe interessante, gente. Vocês vão encontrar algumas traduções falando estranhos e forasteiros. Vai ter uma questão contextual aqui do que seria o estranho. Vamos pegar a questão de estranho e estrangeiro, para diferenciar. Em algumas traduções vocês vão encontrar até assim, estrangeiros e estrangeiros. Portanto, vós já não sois estrangeiros nem estrangeiros. Aí fica mais confuso ainda. Mas aqui o comentário de Albert Barnes vai explicar direitinho para a gente. Lê, Lúcio. A palavra processada xenoi significa estrangeiros em estado, em oposição aos cidadãos. A palavra processada parakoi significa convidados em uma família particular, em oposição aos membros da família. Ele primeiro fez uma análise etimológica. Então a primeira palavra estaria estrangeiros em um estado e o outro seria um estrangeiro, um estranho na família. Um estranho na família, uma família particular. Mas tem uma questão agora contextual, histórica que ele vai trazer aqui. Dá uma olhada. Estranhos e pessoas como aqueles que se propuseram a residir por um curto período em Atenas, foram autorizados a residir na cidade e a manter seus negócios intactos, mas não podiam desempenhar nenhum dever público. Eles não tinham voz nas deliberações públicas e não participavam da administração do Estado. Todos os estrangeiros eram considerados estranhos e os judeus só deveriam ter acesso próximo a Deus. Isso. Então veja bem. Todos os estrangeiros, ou seja, todos aqueles estrangeiros de um outro estado, eles eram chamados de estranhos. Eles seriam estrangeiros ali, mas eles não tinham direito a nada. Agora está falando aqui que, olha, você já não é mais estranho, não é mais estrangeiro, mas agora você é co-cidadão. Ou seja, tem direitos, tem o green card. Exatamente, você tem os direitos, mas não só tem os direitos. Essa cidadania aqui também, nota aqui que as duas palavras, veja bem, que é a palavra aqui, ó, de estado e de família. Família, você também faz parte da família. Então você tem direitos, deveres, obrigações, você é cidadão, você tem direito a voto, você tem direito à aposentadoria, você tem direitos, saúde, né? Direitos sociais, mas também você tem afeto, você tem amor, você é filho. Faz parte. Herdeiro, né? E você tem direito a herança. Perfeito, você tem direito à herança. Agora lê lá João 13:34. Um novo mandamento que a gente vai falar, né, que é o segundo entrelinhas aqui desse slide. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. João 13:34. Isso. Lê o comentário de Thomas Cole e depois eu vou trabalhar o hebraico. Nosso Senhor chama isso de um novo mandamento, não porque amor mútuo nunca tivesse sido imposto à humanidade antes, mas porque era um preceito de excelência peculiar, pois a palavra nova na língua hebraica denota excelência e verdade. Isso. E aí vem a palavra. A gente tem a Brit Hadashah, que seria a nova aliança. Só que essas palavras, Dashah, Hadashah, ela também vem desse verbo Hidesh, que significa renovar ou significa restaurar. Então veja bem, ou inovar também, mas veja bem, Hidesh significa, então veja bem, é um mandamento que foi renovado. Então é por isso que muitas pessoas traduzem a Brit Hadashah, Brit aliança, é a aliança do renovo. É algo que era novo e ele é renovado, restaurado. Não é que o mandamento, só qual é o mandamento? Misericórdia, Hesed, benevolência, misericórdia. Não é que ele não existia, mas agora com Yoshua, ele renasce, ele é restaurado, ele é renovado, porque ele vem e mostra com exemplo o que é esta Brit Hadashah, esta nova aliança, esta nova mitzvah, esse novo mandamento. Ele dá uma lidinha lá. Continuando nesse sentido, o novo mandamento, que em grego se diz entolen kainon,
jamais pode ser interpretado como novo de forma inédita, sem base ou contrário à lei. Ele deve ser visto como um novo no sentido de planificação, aperfeiçoamento, transformação, sem excluir uma tradição anterior judaica ou resultar em nenhuma queda. O comum é se utilizar, não se utiliza a palavra neos, o neos seria o inédito, e se utiliza a palavra kainos, e daí aquele exemplo típico, o neos seria o carro novo, e o kainos seria o novo para você. Carro, que seria novo para... Poderia ser um carro usado, mas para você agora é o seu novo exatamente, carro. Não é um carro 0 km, neos, mas é um kainos, é um carro, pode ter até 20 mil km para você, é novo. Tá. Este jogo de linguagem, a gente pensa assim, o escriba fez esta opção em razão do hebraísmo hidesh, né, que seria renovar, restaurar e inovar, mandamento renovável. Que legal. Um detalhezinho de um comentário sobre a graça dentro da igreja. Ellen White comenta em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 17. Com que diligência os professos seguidores de Cristo devem buscar e responder em sua vida esta oração. Muitos há que não avaliam a santidade da relação da igreja e são contrários a submeter-se à disciplina e às restrições. A conduta que segue mostra que exalta o próprio juízo acima do da igreja unida e não cuidam de guardar-se para que não estimulem o espírito de oposição à voz da mesma. Os que ocupam posição de responsabilidade na igreja podem ter faltas semelhantes às de outras pessoas e podem errar em suas decisões. Não obstante, a igreja de Cristo na terra os investiu de uma autoridade que não pode ser levemente avaliada. E aí vamos para a última entrelinha. Estimulemos uns aos outros as boas obras. Gerar, que não significa gerar de gerar no filho. Do verbo, né? Na verdade significa excitar, pode significar irritar, incitar ou estimular, provocar, despertar, suscitar. Mas o interessante é a pictografia, gente. Tem um gimel na pictografia. Gimel é um camelo, porque o camelo é o que eles andavam, ou um sapato, no sentido de caminhada, o gimel. Tem um resh na pictografia é cabeça. Então veja bem, é o caminho da cabeça. E daí tem o rei, que é contemplação ou serviço. Então esse estimular na pictografia é uma mudança, é uma caminhada da cabeça para o serviço. Nós estamos falando justamente aqui numa comunidade de servos. Então essa mudança que deve ter na nossa mente é para servir a Deus. É para ser um avodá. Avodá é serviço de Deus. Veja que como está tudo conectado. Agora vamos lá, o Lúcio vai ler Hebreus 10, 23 a 25. O verso para memorizar. O verso para memorizar, só para relembrar, mas na lição de quinta-feira, o que destaca não é estes 23 e 24, é só o 25. O verso para memorizar é Hebreus 10, 23 e 24. E na quinta-feira vai trabalhar o versículo 25, que é o que a gente deixou para trabalhar na quinta-feira. Retenhamos firmes a invariável confissão de nossa esperança, que é o começo, né? Por fiel é o que prometeu. Já explicamos. E consideremos-nos uns aos outros para nós provocarmos a caridade e as boas obras, né? Provoquemos, consideremos. Já explicamos. Não deixando a nossa mútua congregação, como alguns já têm de costume, antes admoestemo-nos uns aos outros, e isto tanto mais quanto vedes que se vai chegando aquele dia. Hebreus 10, 25. Vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos ler o comentário de Alan Clark. Se isso significa adoração pública ou privada é difícil dizer. Mas como a palavra é apenas mais uma vez usada no Novo Testamento e significa a reunião dos redimidos do Senhor no dia do julgamento, é tão provável que signifique aqui reuniões religiosas privadas com o propósito de exortação mútua. E esse sentido parece o mais natural aqui, porque é evidente que a igreja estava agora em um estado de perseguição e, portanto, suas reuniões eram provavelmente realizadas em particular. Mútua congregação. Ir para a igreja salva alguém? Não, mas é uma mitzvah e tem uma finalidade. Qual é esta finalidade? Desenvolver Hesed. O Lúcio, inclusive, já pode até ler o comentário de Ellen White, que vai se agregar perfeitamente com isso daí.
Orientação para criança, página 154, que fala sobre: não permitam que escape dos lábios de vocês nenhuma palavra de mau humor, aspereza ou ira. A graça de Cristo aguarda o pedido de vocês. Seu Espírito controlará o coração e a consciência de vocês, conduzindo suas palavras e atos. Nunca percam o respeito de vocês mesmos devido às palavras precipitadas e impensadas. Cuidem para que suas palavras sejam puras e sua conversa seja santa. Deem a seus filhos um exemplo do que vocês desejam que eles sejam. Haja paz, palavras agradáveis e rostos alegres. Esta mútua congregação deve ser um ambiente harmônico, agradável, um ambiente de edificação. Para isso que se vai à igreja, gente. Você vai à igreja para buscar força no outro, buscar apoio no outro. A palavra Hesed, a palavra misericórdia, na pictografia, Hesed, primeira letra, é um Het, que é uma cerca protetora. Então você vai para a igreja para buscar misericórdia. Então essa misericórdia é o que? Proteção. Samer é o cajado do apoio. Então para que se vai para a igreja? Para se buscar apoio e para se dar apoio. Sim, porque nessas exortações, muitas vezes você é exortado em algo que você fala: não, isso aqui eu já dominei. Mas do seu lado tem um irmão que nessa exortação, às vezes para ele não se dominou ainda. Ajuda, né, nisso. E em algumas coisas você vai ser fraco. E um irmão vai poder te ajudar. Vai poder te proteger. Isso. Porque às vezes a nossa fala aqui, Ricardo, fica parecendo que nós somos condescendentes com o pecado, com o erro, né? Que é o pêndulo, o outro lado do pêndulo, né? E na verdade não é isso que a mensagem quer falar, o que o autor quer dizer, que é para você ser condescendente com o pecado, mas é que para você amar o pecador. É isso que ele está falando. Só o detalhe aqui, gente, também, eu deixei também para o fim. Às vezes nós pensamos que nós temos que construir megas raciocínios, tem que chamar o pecado pelo nome. Aí a pessoa, eu preciso falar, eu preciso escrever e ver alguma coisa no WhatsApp, escreve aquele textão e começa a debater coisa e tal. Qual foi o exemplo de Cristo na Santa Ceia? Ele desenvolveu um sermão da Santa Ceia, como fez o Sermão do Monte? Sem nenhuma palavra. Ele fez um sermão sem nenhuma palavra. Exatamente. Um sermão sem nenhuma palavra. E eles nunca mais esqueceram. Então, às vezes, né, é isso que nós estamos falando. Você vai lidar com o pecador, não é só para você, né? Não. E eu já ouvi isso na igreja. Não, você pecou, tudo bem. Não, pecou, tudo bem, não. O pecado, ele é um pecado. Né? Mas não é por causa disso que você vai afastar a pessoa. Sim. Você vai amar essa pessoa. E todo pecado é sintoma de falta de misericórdia. Todo pecado é falta de misericórdia para com o outro, adultério, falta de misericórdia para com o cônjuge, e para com as famílias, assassinato, o homicídio, falta de misericórdia para com quem está tirando a vida, a cobiça, falta de misericórdia para com aquela pessoa que você está cobiçando, e a palavra hebraica ela é cobiça no sentido de você criar plano para tomar da pessoa, inclusive. Então, todo pecado é falta de misericórdia. O não ir à igreja, por quê? A finalidade de ir para a igreja, gente, a finalidade de ir para a igreja é você ver a necessidade do próximo. Pessoa, né, com o seu irmão. Isso então não é falta de misericórdia. Mas ficando seu Por quê? Porque Hesed é apoio. Então, se você não dá apoio, você está faltando misericórdia. Tá, no último lá, Lúcio, Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, irmãos, façamos o bem a todos, especialmente, claro, aos da família da fé, que é o tema da semana. Leia o comentário de Thomas Coco para encerrar. Para aqueles que estão unidos a nós nos laços da fé e do amor cristãos, a quem, por conta disso, como pertencentes a uma família, herdeiros da mesma esperança, certamente tem a primeira reivindicação de nosso respeito e assistência. Comentário aqui é para a gente não nos esquecermos, enquanto Shalia, que somos enviados, da própria casa. Não vamos esquecer do vizinho, né? A gente vai lá, vamos salvar o mundo, né? Vamos salvar o mundo e vamos perder a casa. Essa mensagem é para a gente não atentar esse detalhe. Podemos até tentar salvar o mundo, mas vamos atentar também a quem está do nosso lado, bem próximo, nossa família, nossa casa. Bom, pessoal, essas foram as entrelinhas. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe sua manifestação, seu curtir, hashtag, fica até o fim, vai dar quase 1h30 de vídeo, né? E espero que você comente, que você desperte outras pessoas, nos ajude a despertar outras pessoas, porque, pessoal, nós temos, durante esses anos aqui do Ministério, já vamos para 3 anos aqui do canal Entrelinhas,
nós temos crescido muito e nós temos vendo assim outras pessoas crescerem também com as mensagens. Então acho que isso que é o propósito de Deus, é que a gente entenda melhor essas distorções da Torá, essas traduções que muitas vezes as pessoas não conseguem entender e criam religiões inteiras, comunidades inteiras em cima de um texto totalmente pervertido, como essa questão, né, do Deus se arrependeu. Muitas vezes as pessoas distorcem e nós entendemos agora o que é você consolar-se com isso. Então eu espero que você esteja curtindo, manifeste isso, nos ajude aí nesse ministério. O arrependimento de Deus, na verdade, é o consolo de Deus para com Moisés. Olha só, é mais graça. Diferença. É mais graça, não é arrependimento, errei, né? E fica aí então, pessoal, o convite para nos acompanhar na próxima série de estudos, Esdras e Neemias, e a primeira lição, olha o nome, Entendendo a História, Zorobabel e Esdras. Pessoal, vai ser com certeza um trimestre abençoado, com muito aprendizado, com muitas pessoas aí participando do canal, e espero que você também participe assistindo e divulgando. Então, até o início da próxima série. Tchau, tchau, pessoal.